Uma verdade é que você precisa de uma preparação direcionada se você quiser ter sucesso em juizados. Tá? Você precisa de uma preparação específica para juizados. Como assim? Me diz aí, ó, eu já fiz faculdade, eu já fiz pós-graduação, eu passei na OAB, fiz cursinho para a OAB. Você está querendo me dizer que eu preciso de uma outra preparação direcionada? Sim, você precisa de propósito, você precisa ter esse intuito de se preparar para advogar em juizados. Eu sei que a gente tem essa percepção de que juizado é simples, é fácil, é informal, mas se você já atuou em uma ou duas ações em juizado, você percebeu que não é bem assim, né? Você percebeu que não é bem assim. Parece simples, parece tranquilo, mas não é. Por que eu estou dizendo isso para você? Primeira coisa, não sei se eu estou dizendo uma novidade para você, mas a faculdade não preparou você para a prática, né? Isso é óbvio, cristalino. Aliás, não é privilégio, entre aspas, da pessoa que gradua em direito. Na verdade, a faculdade dificilmente prepara para a prática, seja engenheiro, seja advogado, enfim, né? A prática ela termina sendo bem diferente do que nos é ensinado no dia a dia dos bancos da faculdade. E isso é uma questão um tanto quanto óbvia. Por que isso? A gente tem um sistema em que a faculdade ela é de direito e não de advocacia. O primeiro estágio é esse aí. Isso não está errado. Você sabe por que não está errado? Porque a faculdade ela precisa preparar você para exercer qualquer função no mundo do direito. Então, você, quando forma em direito, algumas pessoas não estão pensando em ser advogados. Eu, por exemplo, não pensava em ser advogado quando eu iniciei a faculdade. Quando eu comecei a faculdade, eu queria ser concurseiro, coisa que eu trouxe comigo até 2 anos atrás. Então, assim, a faculdade tem que preparar você para ser um bom juiz, um bom advogado, um bom membro do Ministério Público, um bom analista judiciário, delegado. Quantas funções, né? Quantas ocupações você pode ter sendo formado em direito. Então, a faculdade ela não dá para você uma preparação prática e muito menos direcionada para a advocacia. E no que diz respeito à prática, aí nem preciso comentar muita coisa. Por quê? A gente tem desnível na quantidade de matérias práticas e teóricas na faculdade que é enorme. Né? Quantas foram as matérias práticas, quantas foram as matérias teóricas que você pegou na faculdade? E os professores, eles têm uma inclinação muito mais acadêmica do que prática, né? Assim, você tem algumas exceções, mas normalmente o professor é aquele cara que fez mestrado, doutorado, escreveu livros e tal. E o que preenche ele, o que anima ele, é falar de teorias as mais sofisticadas possíveis. Porque isso é o que ele tem de experiência, isso é o que ele tem para trazer para você de novidade. O dia a dia da prática, ali, o de fazer o protocolo do processo no balcão, isso não faz sentido para ele, isso não anima ele. Quando você vê um professor em pé na aula, agitando os braços e todo agitado, todo emocionado, ele vai estar falando de alguma coisa assim que você está tentando catar qual é o fundamento daquilo e qual é a utilidade prática no fim das contas. Tudo isso é para deixar você presente para uma realidade, tá? Que talvez você não tenha, mas que é isso. Ele anda muito próximo da arrogância. Não me entenda mal, pelo amor de Deus. Calma que eu me explico e eu me incluo nessa situação. Porque perceba, é duro realmente você ter feito uma boa faculdade, você ter passado na OAB, que não é fácil, ter ali seus 5 anos de estudo e você sair de lá e ainda ter que admitir, poxa, eu preciso estudar mais, eu preciso direcionar o meu estudo para eu desempenhar bem em juizado. É duro isso mesmo, eu entendo, mas é verdade. Isso me lembra uma história muito interessante, é uma anedota, digamos, muito interessante, que a pessoa passa a vida se preparando para a fase seguinte. Você está na escola se preparando para a faculdade. Você termina a escola e percebe que, na verdade, você vai precisar fazer um cursinho para passar no vestibular para daí fazer a faculdade. Aí você faz a faculdade porque aquilo vai preparar você para a sua vida profissional. Você
acredita, quando entra, que você está sendo preparado para exercer uma profissão. Dentro da faculdade, quando você termina, na verdade, quando você termina a faculdade, você percebe, poxa, vou precisar fazer um cursinho para passar na OAB. Eu não estou preparado ainda para exercer a minha profissão. Aí você passa na OAB e você ainda não está preparado para alcançar a prática. Essa é a verdade. Eu quero te dar um exemplo aqui para você ficar um pouco mais tranquilo com isso. O que é que acontece com o membro do Ministério Público quando ele passa no concurso? Você acha que o juiz, quando ele passa no concurso, no dia seguinte ele está julgando? Ele acabou de passar no concurso, acabou de ser nomeado, ele vai fazer um curso de formação do tribunal dele. Quer dizer, repara a jornada do cara. Concluiu a faculdade, normalmente passou na OAB, não é obrigatório que passe se ele tiver outra prática profissional, não é obrigatório que ele seja advogado para poder ser juiz, mas, enfim, normalmente ele passa na OAB, ele passa num concurso dificílimo, altamente concorrido, de elevado grau de dificuldade, e no outro dia ele não está julgando. Quando ele passa no concurso, é nomeado, ele não está julgando. Ele está participando de um curso de formação para daí, então, ele estar apto a julgar. E mais, ele não vai começar na capital. Ele vai começar no interior, numa cidade pequena, onde as demandas tendem a ser mais tranquilas, amenas, né, de pelo menos, normalmente, de menor nível de dificuldade, de valor da causa menor também. Não que isso seja menos importante, porque você sabe que eu defendo aqui sempre isso. O direito de um não é diferente do direito do outro por conta do valor da causa. Mas, normalmente, se tenta, minimamente, de um modo objetivo, fazer com que ele vá galgando graus. Então, você perceba, você não é o único, você não está sozinho nisso. Ninguém sai da faculdade pronto para advogar, não. Infelizmente, não. E aí, com isso, eu quero trazer para você mais alguns detalhes. Então, o que é que eu quero dizer exatamente? Qual é o estudo que falta para você? É o estudo direcionado. Antes de concluir a faculdade, eu já era servidor do Tribunal de Justiça do meu estado. Hoje eu não sou mais, hoje eu me dedico exclusivamente a ser professor de prática. Mas eu passei 10 anos fazendo isso, tá? E escolhi ser apenas professor porque hoje isso faz muito mais sentido para mim, me preenche muito mais, tá? Mas até junho eu era servidor. Logicamente, eu não comecei sabendo, né? Eu passei no concurso enquanto ainda era estudante de direito, fui nomeado ainda estudante de direito, e depois de um tempo eu fui convidado para fazer voto na turma recursal. E aí eu pergunto para você, você acha que eu fui convidado para fazer voto na turma recursal porque eu tinha um notório conhecimento jurídico? Não era não, tá? Não era não. Eu tinha acabado de me formar, tinha 2 anos de formado, e eu não sabia nada de juizado, não. E eu cheguei crente que estava ótimo. Não, eu tô pronto, pô. Fiz UFBA, né, Universidade Federal, muito boa, conceituada no país. Vamos lá, eu tô pronto. E quebrei a cara, quebrei a cara. Quando eu cheguei para fazer voto, eu vi, meu Deus do céu, não tô pronto. Como é que pode? Como é que fiz faculdade, passei na OAB e eu não estou pronto para fazer um voto aqui que, poxa, era para ser simples, né? E eu sempre tive o sonho de ser juiz. Então, imagine você o nível da minha frustração. Foi aí que a minha ficha caiu. A faculdade não prepara ninguém para a prática. Eu tive que aprender na raça, estudando muito, perguntando muito, fazendo muita pergunta boba. E eu digo sempre para meus alunos, olha, não existe pergunta boba, não saia com dúvida, não tenha dúvidas. Primeiro que a aula é ao vivo, é numa plataforma que todo mundo se vê, eu falo, ó, ninguém tem autorização para fazer chacota de ninguém aqui. É um ambiente seguro para você fazer pergunta. O que eu quero dizer com isso? É que não existe pergunta boba. Bobo é quem não pergunta porque permanece com aquela dúvida eternamente, né? E eu perguntava mesmo e fui abençoado com muitas pessoas que tiveram muita paciência comigo, muitos juízes que tiveram paciência comigo, outros servidores também, e que me auxiliaram muito, tá? E, lógico, muito estudo. Eu também era concurseiro na época, somei uma coisa com a outra, eu rapidamente alcancei um nível elevado de conhecimento em juizados, sendo que 1 ano depois, mais ou menos, ninguém precisava mais corrigir meus votos, mas passei por muitas correções, assim, constrangedoras. Mas, enfim, né, isso eu quero dizer
Porque esse sabotador da falta de estudo, ele se confunde um pouco com arrogância. E isso está muito mais conectado, inclusive, com os advogados mais experientes. Aquele que milita em outro ramo do direito e não está acostumado a militar em juizado, esse aí passa cada aperto. Passa muito aperto em juizado. Porque ele acha que já sabe. Porque juizado é simples, juizado é informal. Mas não se engane, não se engane. A simplicidade do procedimento termina deixando o advogado numa situação mais delicada, mais perigosa, porque você tem menos chances de corrigir um erro. Você tem menos recursos, você tem menos espaço, você tem menos procedimento. É tudo muito estruturado para o processo correr. E se você piscar, já era. Então, assim, você já entendeu o que é esse sabotador e qual é o tipo de estudo que eu falo. Mas qual é o tipo de estudo? Qual é o tipo de estudo que eu não estou falando aqui? Eu não estou falando aqui, por exemplo, de uma pós-graduação. Pós-graduação só vai trazer para você mais teoria, não vai trazer prática. Eu sei que muita gente começa uma pós-graduação achando que precisa disso para finalmente desempenhar bem na prática. Mas não é, não é, tá? Você pode entrar numa pós de processo civil e você não vai estar pronto. Não vai estar pronto para estar na prática em juizados. Então, assim, eu sei que você estudou muito processo civil na faculdade, a gente tem excelentes professores de processo civil. O país, assim, tem uma abundância de professores de processo civil, assim, que eu fico impressionado, todos com um nível elevadíssimo de conhecimento e didática, são todos excelentes. Mas não é um curso de prática. Não é um curso de prática, tá? É um curso de processo civil. Vai servir para você? Vai. Mas todo esse estudo estruturado, teórico, se você não souber encaixar isso na prática, não serve de nada. É conhecimento vazio, se você não sabe aplicar. Entende? Então, essa é a importância. Então, se você conhece o CPC, se você já estudou muito processo civil, se você fez uma pós-graduação em processo civil, ok, você tem muito mais chance de desempenhar bem na prática se você souber aplicar tudo isso que você absorveu. Coisa que normalmente não acontece, tá? Não acontece. Você precisa realmente de estar no dia a dia na prática ou de ter uma preparação direcionada para a prática, para daí sim você começar a desempenhar bem em juizado. Tá, beleza. Já entendi. Me diz aí como é que eu supero esse obstáculo, esse sabotador. Como é que eu neutralizo esse sabotador? Simplesmente buscando uma preparação direcionada, né? O que é que acontece? A gente tem níveis de consciência. A gente tem níveis de consciência. E o pior nível de consciência que existe é aquela pessoa que não sabe e ela não sabe que não sabe. Esse nível de consciência aí, o cara tá perdido sem saber para onde vai. É aquela história de que você não tem nem como perguntar, porque você não sabe. É aquele advogado que o processo dele acabou, ele perdeu e ele não sabe por quê. Ele cometeu um erro, ele não sabe por quê. Esse é o pior nível. Ele sai culpando o juiz, ele sai culpando a outra parte, ele sai dizendo que aquilo é um absurdo, quando na verdade era uma questão simples. Se você está conectado com essa história de que, eu já passei na faculdade, já passei na OAB, eu estou pronto para advogar, o cara está nesse nível aí, normalmente, o cara está nesse nível aí. Depois desse nível aí, você tem o cara que não sabe, mas aí ele já sabe que ele não sabe. Esse já é um degrau a mais. É o cara que, poxa, ouvi falar dessa teoria, dessa questão, desse instituto, mas eu não sei. Esse é o segundo nível. O grande lance desse aí é que ele sabe que não sabe, mas não sabe como resolve. Porque ele não conhece a solução. Ele não sabe onde é que ele vai buscar aquela informação. Ele não sabe como é que ele vai tirar aquela dúvida. Ele não tem acesso a uma pessoa com quem ele possa conversar e tirar aquela dúvida. Ele não sabe qual é o caminho que ele tem para poder tirar aquela dúvida. Esse aí é um nível de angústia, eu diria, né? Porque dizem que a ignorância, às vezes, é uma bênção, né? O cara que não sabe, ele simplesmente está aí ao sabor da maré. Mas o que sabe que não sabe, ele está num período de angústia. Ele está ali, meu Deus, como é que eu resolvo essa dificuldade? Ele procura um livro, não encontra. Ele faz uma busca de jurisprudência, procura no Google e ele não chega no resultado, porque ele não tem com quem contar, ele não sabe onde é que ele tira
aquela dúvida, onde é que ele aprende aquela habilidade. Esse nível aí é o da angústia. E aí a gente tem um outro nível, que é o que sabe que não sabe, e ele sabe que existe uma solução. E finalmente a gente tem o nível de consciência daquele que sabe que não sabe, conhece a solução do problema, e aí ele agiu, e aí ele encontrou e ele está solucionando o problema dele. Nesse ponto aí é que eu quero que você chegue, de finalmente encontrar onde é que você vai sanar suas dúvidas, onde é que você vai complementar o seu conhecimento e, de fato, ficar independente na sua prática em juizados. Acho que todo mundo aqui, quando começou a advogar ou a trabalhar, enfim, em qualquer coisa, todo mundo, quando começa uma atividade profissional, alguma coisa mais séria, sempre tem alguém com quem tirar dúvida, ou pelo menos deveria ter. Mas chega no momento em que você começa a sentir que você está abusando daquela pessoa. Não está legal isso, porque eu estou dependente dessa pessoa. Eu não posso nem brigar com essa pessoa. E você, sabendo como você vai alcançar esse nível de autodesenvolvimento, você vai ganhar sua independência. A pessoa vai continuar sua amiga, ponto. Né? Você não vai mais depender de um terceiro para orientar você, para dizer como é que você vai conseguir alcançar seus resultados, como é que você vai conseguir resolver o problema do seu cliente. Eu sinto isso aqui no Instagram, no YouTube, quando eu vejo algumas pessoas angustiadas porque eu não respondi uma pergunta no direct. Gente, me perdoe, tem tanta pergunta, eu não consigo responder todo mundo, tá? Eu dou o meu melhor, mas eu tenho alunos para poder tratar, inclusive, tá? E aí eles têm prioridade nas perguntas. Eu tenho todo o prazer de responder as perguntas aqui. E assim, normalmente, quando é uma pergunta específica de caso concreto, às vezes não dá para eu responder, né? Às vezes não faz sentido eu responder isso. Mas eu dou o meu melhor sempre que eu posso, tá? Eu tiro a sua dúvida. Mas como é que você supera esse sabotador? É alcançando esse nível de consciência. O nível de consciência de que você precisa conhecer, de que você precisa de um treinamento, de uma preparação direcionada para a prática em juizados. Como é que você faz isso na prática? Conhecendo a Lei 9.099, tá? Que é a lei que estrutura os juizados especiais cíveis, inclusive o microsistema dos juizados. Então, no fim das contas, os juizados federais, os juizados de fazenda pública também aplicam a Lei 9.099. Você precisa saber disso, não é só para juizado especial civil estadual, não, e criminal estadual, não. Você tem também a aplicação da Lei 9.099 em todo o microsistema dos juizados. Primeira coisa, os enunciados, que eu falei deles ontem como aceleradores da sua prática em juizado, você conhecer os enunciados é fundamental para você conseguir saber onde é que você está pisando nos juizados. Falei, os enunciados não são de aplicação obrigatória, não tem valor de lei, nem de jurisprudência, mas eles costumam servir de uma boa base para você saber o que é que você vai esperar na sua prática em juizado, tá? É muito importante isso. Lógico, né? Você tem que conhecer a jurisprudência que se aplica no seu estado, que se aplica em relação aos juizados. O próprio STJ tem alguns posicionamentos em relação aos juizados, tá? Mas aí, para você avançar nessa jornada aí, você chegou no lugar certo. Tem muito conteúdo aqui, de graça, acessível para você, mas muito, muito conteúdo mesmo. Tem no Facebook, no YouTube, no Instagram, em todo lugar que você me procurar, você vai me achar. E tem muito conteúdo, viu? Tem muito conteúdo. E se você quiser avançar ainda mais, participa do workshop. O workshop vai acontecer mês que vem, tá? E aí é conteúdo já sistematizado, já organizado para você conseguir ter um desempenho bacana em juizado. De graça também. Não perca isso, não perca isso. E no fim das contas, se você quiser realmente ser expert em juizado e não passar aperto nunca, aí você tem que participar realmente de um treinamento avançado, completo, enfim. Mas o workshop já vai te dar uma preparação bacana para você atuar em juizado, tá? É garantido, é 100%, é maravilhoso que você vai estar 100% mestre em juizados? Não, mas vai te dar uma mão, assim, que você não perca, não perca. Eu só posso te dizer isso. Tenha certeza de que isso aí vai ajudar você, sim. Continuando, sobre a falta de estudo. Eu lembro de um exemplo, do exemplo de uma aluna minha, já advogada e tal, já
enfim, já advogava, inclusive, e aí ela me encontrou no Instagram, por acaso, e aí ela me falou, poxa, eu não sabia que existia você, eu queria ter conhecido você antes. Porque o que é que ela fez? Um mês antes de me descobrir, ela tinha se inscrito, se matriculado em uma pós-graduação em processo civil, porque ela se sentia insegura para advogar, né? Ela advogava de um modo muito inseguro, sempre pedindo ajuda, auxílio para alguém, como é que eu faço, como é que eu não faço, enfim. E, no fim das contas, ela se inscreveu num curso de pós-graduação achando que aquilo ia resolver o problema dela, né? E como eu te falei, o que é que o curso de pós-graduação vai fazer? Ele vai te trazer mais teoria. Um mês depois, me descobri e disse, poxa, finalmente eu achei o que eu queria. Era isso aqui que eu queria. Ela deu sorte, porque eu estava com as matrículas abertas naquele momento, e ela se inscreveu e é minha aluna. E foi assim que ela superou esse sabotador de achar que é a faculdade, é a pós-graduação, que vai trazer para você o conhecimento prático que você precisa, né? Na verdade, o que você precisa é ou uma preparação direcionada sua própria, né? Eu te dei aqui algumas ferramentas para você fazer isso, ou você buscar realmente um treinamento específico, né, de prática, tá? Ou botar o pé na água sozinho. Isso também ajuda, mas tem um preço, né? Tem um preço, às vezes, financeiro muito alto e de tempo, né? Porque pode ter prejuízo na sua atividade, causar um prejuízo para um cliente, enfim, e gastar tempo, né? Porque daqui que você fique pronto, sozinho, sem a ajuda de ninguém, é sofrido, né? Eu passei por esse caminho aí. E eu não recomendo, não. Mas é isso, né? O que a gente tem é essa ideia. Não vamos fazer uma preparação direcionada. Eu não preciso disso, porque eu já fiz faculdade, porque eu já tenho uma pós-graduação. E aí você percebe que não é bem assim. O que é que acontece? Quando eu digo para você que o que você tem para fazer é isso, aí você pode falar, poxa, Hugo, mas isso demanda muito tempo, isso vai dar muito trabalho. É exatamente isso, né? A gente não tem sucesso sem trabalho duro, né? E a preparação para a vida profissional é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Às vezes, o que a gente vê, o advogado, quando pega uma ação de juizado, ele pode pensar, poxa, mas o juizado é simples, não precisa tanto, eu já fiz faculdade e tal. E aí, na prática, quando ele vai ver, ele está numa dificuldade, ele cometeu um erro que ele não tem como corrigir. Quando você fala que não tem tempo, tempo é que nem dinheiro, né? Tempo é que nem dinheiro. Aliás, eu acho que tempo, eu acho não, eu sei que tempo é muito mais escasso que dinheiro. O tempo que você perdeu, você não recupera jamais, nunca. Tá? O dinheiro vai, dinheiro vem, você consegue ganhar mais dinheiro, mas você não vai ganhar mais tempo. Você não tem como comprar mais tempo. Mas tempo e dinheiro são muito parecidos, porque o cara que diz que não tem tempo e o cara que diz que não tem dinheiro, na verdade, ele não tem prioridade para aquilo ali. Aí me diz aí se você quer ter um desempenho máximo em juizado, você quer dominar a prática em juizado, você quer vencer a insegurança e você não tem tempo para isso. E você é advogado. Então, assim, o que é que pode ser mais prioritário para você que a sua preparação profissional, o seu treinamento, o seu desenvolvimento? Nada pode ser mais importante que isso na vida de um advogado. Nada pode ser, sem querer ser extremo aqui, mas é só uma figura de linguagem, né? Poucas coisas poderão ser mais importantes do que a sua preparação, né? A sua qualificação técnica para exercer a sua profissão. Então, encontra um tempo. O workshop vai durar uma semana. As aulas não serão muito longas. Vai ser conteúdo denso, muito volume de informação. Mas você consegue administrar. Se você está aqui, já percebeu que eu estabeleço a linha de raciocínio e você consegue acompanhar, mesmo que você seja iniciante, mesmo que você já tenha experiência em juizado, você vai ter, né? O iniciante eu vou conseguir dar para você as bases para você acompanhar o alto nível de discussão que vai ter lá, e o experiente ele já chega lá preparado para absorver o que eu tenho de melhor para oferecer, que vai estar lá também. Tá? Então, é isso que eu posso dizer para você, né? Se você quer realmente dominar a prática em juizado, se inscreve no workshop. E junto com a comunidade que eu vou abrir para a gente conversar lá dentro, para a gente ter uma interação bacana, isso aí também você não vai perder, tá? Você não pode perder isso, porque é valiosíssimo. Para você ter uma ideia, meus alunos contam com uma comunidade lá onde a gente troca experiência, tira dúvida um do outro. O link está na bio, se você tiver no Instagram, e está na descrição do vídeo, se você tiver
no YouTube. Então, amigos, é isso. O segundo passo que eu quero dar para vocês, o primeiro, conhecer os enunciados. O segundo passo, e aí é um passo duplo, tá? Se inscreve no workshop e entra lá agora, talvez você até já esteja no meu canal do YouTube, se inscreve, ativa lá o sininho, né, para você ser notificado quando eu postar conteúdo novo. Tem conteúdo novo quase todo dia, tá? Alguns vídeos mais curtos, outros vídeos mais longos, mas sempre tem, tanto no Instagram quanto no YouTube, enfim. Mas escolhe lá no meu canal do YouTube um vídeo longo, um só, tá? E aí você assiste agora, assiste hoje aí, para você se manter motivado. Não se esqueça, o workshop vai do dia 8 ao dia 11. Hugo, 8 é terça-feira. Sim, é terça-feira porque na segunda-feira, dia 7, é 7 de setembro, é feriado. A gente não vai furar o feriado, não. Mas aí, dia 8, terça-feira, 8 de setembro, já vai estar disponível para você a primeira aula do workshop. Se você quer dominar a prática em juizado, quer vencer em segurança, vai lá nesse workshop que eu garanto para você, tá? Garanto para você o resultado. Ok? Agradeço a companhia de vocês nesse período, tá? Foi muito bom estar com vocês hoje. Um abraço, gente. Tchau, tchau.